Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um EI Podcast. Estamos aqui mais uma vez para poder trazer um pouco de conhecimento para vocês, apresentar histórias inspiradoras de alguns empreendedores que fazem acontecer aqui no Grande ABC. E hoje eu estou na companhia mais uma vez da Geise. Oi, gente, sejam bem-vindos. Estamos o quê? No nosso quarto episódio já? Quarto episódio. Quarto episódio. E que bom que você está nos acompanhando, que bom que você está aqui. E hoje vai ser muito legal, né, Cleiton? Vai ser muito legal. Hoje a gente trouxe uma profissional que tem bastante história para contar para a gente. E hoje estamos aqui com a Lita. Seja bem-vinda, Lita. Obrigada, gente. Já vou agradecendo essa oportunidade. Gostei muito disso. Vamos falar, né? Empreendedora de Diadema e São Bernardo. Estamos aqui no ABC, né? Muito bem. Fala um pouquinho para o pessoal conhecer um pouco quem é a Lita, qual que é a sua profissão, para eles saberem, né, um pouco do que você faz. E aí depois a gente vai conversando sobre outros detalhes. Tá bom. Bem, hoje eu sou uma empresária individual, mas eu venho de uma longa história profissional, né? Eu fiquei muitos anos trabalhando numa empresa, e uma multinacional, trabalhando na controladoria, que já era uma coisa que eu gostava bastante de fazer. Mas, próximo à aposentadoria, eu queria fazer uma outra coisa. Pensei em ser professora de custos, de contabilidade. Legal. E dar uma sequência. Porém, um bichinho, né, mordeu ali e falou, não, vai lá e muda de carreira. E aí eu fiz transição de carreira. Atualmente eu trabalho como coaching, trabalho como psicopedagoga, psicoterapeuta. E assim, o que eu mais utilizo para essa profissão de empreendedorismo é a ferramenta de PNL, que eu acho bem potente, a programação neurolinguística, pensando que nós entendemos, né? Que a nossa mente entende linguagem. Então, teve esses passinhos aí. Hoje eu estou como empreendedora, mas, assim, realmente tem história aí para contar. É isso. Bem legal. Já até queria deixar pontuado assim, Lita, interessante, porque você teve uma carreira, um tempo ali, né, trabalhando, e aí você se aposentou, pelo que você começou esse momento de aposentar, e você não parou. Isso é maravilhoso, isso mostra muito quem você é, e essa disponibilidade de ir atrás daquilo que você gostaria de fazer, desse momento, de você não parou de querer também passar mais informação, ajudar outras pessoas, então isso é muito legal. Mas eu queria também conhecer, não a Lita agora empreendedora, e já chegou, eu sei que você já deu essa introdução, nós já sabemos um pouco do quanto nós vamos tirar hoje aqui do podcast, mas quem é a Lita ali desde pequenininha, onde você nasceu, como foi a sua infância, e fala um pouquinho hoje, fala um pouquinho desse processo, né, até você ir para a controladoria e depois também agora na área aí de ajudar os empreendedores. Conta pra gente. Eu também tô curioso, porque aqui na minha cabeça eu já tô imaginando aquela criança que guarda a moedinha no cofrinho. Na minha cabeça que vai dar desse jeito. Eu acho que todo mundo já nasce ali, fazendo aquilo que não, o que você faz? Controle financeiro. Olha, eu vou começar até falando, né, eu estava pensando no Natal, o que eu poderia dar para os meus sobrinhos netos. E aí eu pensei, acho que eu vou dar um dinheiro para eles, porque o dinheiro vai sumir, né? O papel mesmo, dinheiro de papel. É verdade. Então, eu falei, acho que isso vai ser um bom presente, porque realmente eu desde muito pequena, eu gostava de guardar o dinheirinho, e eu gostava muito de trabalhar. Eu com 6 anos de idade, na época não tinha a pré-escola, tal, né? Então eu entrava na escola com 7 anos. Quando eu tinha 6, eu já não dava sossego para minha mãe, porque eu queria estudar de todo jeito. E eu tinha muitos irmãos mais velhos. Eu venho de uma família grande. Nós somos em 9 irmãos. Nascemos em São Paulo e os nossos pais, um nasceu na Bahia e outro em Minas, então a gente é uma mistura. Uma mistura muito interessante, né? E como
como eram muitos, a minha mãe trabalhava bastante também e nós ficávamos por conta um do outro. Sim. E eu, mesmo sendo a quinta filha, bem pequena, eu já gostava de organizar as coisas na parte da economia. O Olha que a legal. gente ia guardar, como que ia comprar. Com 9 anos, 10 anos, eu já comprava o carnê do baú, gente. Gente, tá vendo? Porque não era para ganhar, não era para ganhar o prêmio em si, mas eu soube que a gente comprando o carnê do baú da felicidade, quando terminasse a gente podia resgatar alguma É um coisa. título de capitalização, né? Sim. É. E ao mesmo tempo, Que legal. já pensando, né, em ganhar alguma coisa, no trabalho da minha mãe, ela sempre vinha falando que os filhos das amigas dela tinham dificuldade de aprendizado. E aí, com 11 anos, eu já comecei a ajudar os filhos pequenos das amigas dela, de 7, de 8 anos, que tinha dificuldade porque eu já gostava muito de estudar. Então, aquela coisa básica da Ensinava. escola, né? Então, já começava a unir ali. Hoje, como psicopedagoga, eu já digo, né, que a gente define o que mais gosta de fazer entre 8 e 12 anos. Então, já naquela época eu gostava tanto da área financeira quanto da aprendizagem, né, da escola mesmo, de cursos. Eu queria tanto aprender quanto ensinar, né? Hoje eu sei que a gente aprende mais ensinando, mas na época era só brincadeira, era brincando que a É gente intuitivo, fazia as né? coisas, Intuitivo, né? né? Então foi assim. E meus pais não, eu nasci no Ipiranga, não nasci em Diadema. Então só meus 2 irmãos mais novos, que também, para não ter briga, são gêmeos, um menino e uma menina. Aí eles nasceram em Diadema, os outros nasceram aí por São Paulo, sabe? Sim. Santo André, Ipiranga e tal. E é isso, mas a nossa educação foi toda por aqui. Não, legal. E assim, como que foi? Você teve ali a sua infância, depois você teve a sua adolescência. Quando você saiu da escola, você já tinha certeza que você queria estudar algo nessa área? Como que foi essa transição? Antes de começar a carreira profissional? Não. Bom, todo mundo começou a trabalhar bem cedo, né? Pela dificuldade mesmo financeira da família. Cada um já foi começando a trabalhar. Eu já tinha ideia que quando eu tivesse 14, que na época, 14 anos poderia trabalhar. Então, falava, tem que ser onde tiver o trabalho, né? Sim. O Não trabalho é assim. apareceu, tamo E nem indo. tinha ninguém tinha ideia, o que eu vou fazer, como que eu vou trabalhar. Tinha aquelas perguntas, o que você quer ser quando crescer, que nenhuma criança sabe dizer. Sim. Então, a gente também não sabia. E a cidade também é uma cidade que ela começou a desenvolver mais depois dessa fase que eu já tinha começado a trabalhar. Tinham poucas oportunidades de trabalho. Então, o meu primeiro trabalho foi numa gráfica. A gente fazia cartões de Natal, e tinha também a parte que tinha que organizar aquilo, né? Eu já gostava de organização. Aí começou organizações de papéis e de anotações. Quantos cartões fizeram? Aí vem, né, aquela coisa, olha, o que eu precisava da escola? Eu preciso fazer conta. Eu preciso também saber escrever. Então, eu comecei a aprender mais, escrever e calcular. Nisso, dentro da própria gráfica, já começaram a ver que dava para fazer alguma coisa. Então, eu já comecei a ir para a parte da administração dentro dessa gráfica. Mas, gente, olha, eu faço aniversário dia 29 de dezembro. Olha, eu Nossa. sou do Né? dia 28. Caramba. Sim. Né? A gente nem é lembrado no dia do aniversário. Passa Porque todo Não mundo tá tá focado fora, nas tá? festas, né? Tá Desse todo jeito. mundo fora. Nem festa dá pra fazer, tá todo mundo viajando. Mas assim, eu
tirei a minha carteira de profissional antes, na briga, porque só podia tirar com 14, mas eu queria com 13. Por quê? Porque eu falava, se eu posso trabalhar com 14 anos, eu vou fazer 14 anos dia 29 de dezembro, dia 2 de janeiro eu posso trabalhar. Uhum. Então eu comecei a trabalhar no dia 2 de janeiro com 14 anos. Nossa, impressionante, né? E aí, que nem você falou, como é que eu poderia depois me aposentar e parar de trabalhar? Não, Começou muito cedo, né? Já era ali. não dá para parar de trabalhar porque é um gosto mesmo. E o empreendedorismo veio aí para dar essas oportunidades também, né? Para você não ficar amarrado numa empresa, numa CLT, que a gente tem que considerar isso também. Talvez se eu fosse hoje procurar um emprego de contadora na controladoria, como seria ser? Quais as empresas que iriam abrir portas? É bem mais difícil, né? Né? Então, eu considero assim muito forte essa oportunidade de empreendedorismo que não tem essa exigência. Você pode empreender com 16 anos, né? Já não pode mais 14, Sim. mas de 16 anos em diante até quando você consiga, até quando você queira. Eu acho isso Até quando for prazeroso, né? Você no for- empreendedorismo uma coisa assim muito relevante, muito relevante. Ela como que a gente pode dizer, não existe preconceitos no empreendedorismo, Verdade. Isso é verdade. né? Eu acredito, e também o empreendedorismo, ele. Eu acho que assim, hoje o termo está mais divulgado, e Sim. graças a Deus isso também, porque temos essas opções de fazer estarmos em movimento, mesmo não estar ligado a uma empresa ou alguma coisa do tipo, que dá uma certa estabilidade. Mas já de muito antes, né, você já começa a observar que de algum jeito você já empreendia. Uhum. E eu quero até que você fale dessa diferença que você estava falando aqui com a gente, né, sobre a questão de ser um empreendedor. Normalmente, não necessariamente você precisa, né, fazer uma empresa Sim. ou estar sozinho, ou a sigla, né, ter um CNPJ ou deixar de ser, que faz parte da coisa. Isso é só formalização, Mas né? ao empreender de fato, em qualquer lugar e de qualquer forma, que a Lita, ela ficou um tempo ali nas empresas, mas ela empreendia já lá dentro, né? Então, eu acho que trazer isso é importante para você aí que está no seu emprego, no seu CLT, entender que você pode movimentar, você pode empreender aonde você está. É verdade. Dentro da própria empresa, que nem o intraempreendedorismo, né? Tem uma diferença de você ser o dono de um negócio. Então, às vezes, a pessoa só quer ser o dono. O negócio dela, eu quero ter um posto de gasolina. Tá, então eu vou ser o dono. Agora, quem é que vai ser o empreendedor do posto de gasolina? Né? Quem é que vai ter as ideias? Quem vai criar estratégias? Quem que vai... aí pode ser um profissional. Sim. Ele está lá contratado, mas ele é o empreendedor daquele lugar. Como profissional de marketing, né? Por exemplo. Como profissional de marketing, como compras ou RH, Uhum. né? Ele vai A própria empreender contabilidade, né? dentro da própria empresa. Então, eu dentro da controladoria, sim, criava coisas dentro ou buscava de fora algum suporte, alguma ferramenta, mas que fosse para dentro do setor. Então, eu não era a empreendedora, a dona da empresa, mas daquele pedaço da controladoria, sim, era empreendedora ali, para fazer com que aquilo tivesse lucro, com que aquilo tivesse pessoas que gostavam de fazer aquilo também, né? E o que elas eram também, como que entrou ali, que oportunidade que tiveram. Então, a gente também formar uma equipe, formar um grupo de pessoas que trabalham com determinada função, é empreender. Uhum. Então, assim, é abrangente o tema e você pode fazer, então,
mesmo individual, ou em grupo, ou dentro da empresa. A gente vai expandindo, né? E como também outras profissões, né, que tem tantas oportunidades aí. Bem Né? interessante. Tem uma coisa só para complementar, uma certa ilusão da pessoa falar assim: ah, eu quero ser empreendedor porque eu quero trabalhar para mim mesmo. Eu não quero trabalhar para ninguém. E essa é uma grande ilusão. Isso eu estou falando por ser empreendedora, por ter sido da CLT muitos anos, por estudar o coaching, a neurolinguística, todas essas matérias que se interligam, né? Porque, assim, quando você é empreendedor, você tem muito mais pessoas para trabalhar, porque você, o seu gestor, o seu... Contas, né, mais pessoas. a pessoa que você vai ter que reportar, que você vai ter que dar conta do trabalho, são muitas mais do que a dona de uma empresa. Então, assim, os seus clientes, todos os seus clientes e às vezes pessoas ligadas aos seus clientes vão ser os seus gestores, seus chefes, seus líderes. Exatamente. Eles vão, às vezes, até ditar uma ordem, por quê? Se você é empreendedor, você quer atender o seu cliente. Sim. Né? Eu, nessa área da psique humana, muitos professores, eles falavam: você é da psique humana, então qualquer caso que vier para você, você tem que pegar. E é por isso que a gente acaba estudando mais, né? Ah, tá bom, eu sou coaching, veio uma pessoa que tem um trauma, eu não vou tratar? Se o coaching é para desenvolvimento humano, e aí a pessoa tem um trauma, não, então tá. Então vamos estudar mais alguma coisa, porque se veio para você, é seu cliente, você vai ter que atender. Então acho que isso também é uma forma da gente evoluir e desenvolver a nós mesmos quando você tem que atender a outra pessoa, né? Eu até lembrei agora do Murilo Gun, não sei se vocês conhecem, ele fala sobre criatividade, tem várias palestras que falam sobre criatividade, e ele fala que tudo já está criado, né? Que a gente cria coisas, ele dá 3 pontos para a gente ser criativo. E o empreendedor tem que ser criativo para atender, né? Então, ele diz que uma das coisas para ser criativo é você unir duas coisas com funções diferentes e formar uma terceira. E aí você vai utilizar. Daqui a pouco eu vou dar um exemplo aqui. Ou você usar uma coisa que já existe para uma outra finalidade, né? Isso aí é até mais fácil, né? Por exemplo, você tem uma caneta, a função é caneta, aí você tem o cabelo comprido, quer prender, pega a caneta, prende o cabelo, está sendo criativo, né? 2 coisas talvez possa ser que nem inventaram o velcro. A mamona, a pessoa que inventou o velcro, ela pensou na mamona, pensou na dificuldade de fechar uma roupa. Então, a roupa é mamona, pronto. Criou uma terceira coisa, virou o velcro. Sim. E acho que, às vezes, se confunde a inovação com a criatividade. Mas, o mais importante, a coisa mais bacana de você ser criativo é você resolver o problema da outra pessoa. De alguém, né? Então, se você é empreendedor, vem um cliente, nem é da sua área, mas ele está com um problema. Você vai achar uma solução, uma ideia ou tal coisas, né? Então, o empreendedor tem que ser criativo, e ele ser criativo é ele atender qualquer cliente que venha para ele. Isso é bem legal, é muito valoroso nessa questão. Eu já ouvi muitas vezes, né? Pessoas falando: o que faz você conseguir ganhar dinheiro empreendendo é você resolver o problema das outras pessoas, que elas vão te pagar para isso, elas estão desesperadas para resolver esse problema, elas vão pagar para resolver. Então, assim, essa questão de você conseguir, né, enxergar esses problemas e resolvê-los faz com que você consiga, entre aspas, não vou dizer sobreviver, né, mas consiga se manter, né, como empresário, como empreendedor, inovando o tempo todo, como você falou, né,
você não selecionar quem você vai atender, né? Você pegar problemas distintos, segmentos distintos, independente da empresa que veio. Se os bons ventos trouxeram ela para você, atende, né? Tenta se desenvolver, porque às vezes aquela empresa cresce, ela leva você junto também, tem toda essa questão de desenvolvimento, né? Então, você se desenvolve em conhecimento para resolver o problema daquela empresa e ainda pode crescer junto com ela, né? Acho que esses são um dos fatores mais legais, né? É. Dessa parte. Até que fiz uma pesquisinha rapidinho aqui, porque eu gosto de desmiuçar as palavras, a etimologia, essa coisa toda. A palavra empreender, gente, ela vem de em, dentro, e a outra parte, pegar, agarrar, capturar. Ou seja, empreender é agarrar algo, tomar para si, assumir uma ação. Então, igual ela falou, é você enxergar as oportunidades e falar, aqui eu tenho uma oportunidade de empreender algo, de fazer a coisa acontecer. Eu acho que isso deixa até mais claro, né? Porque, igual ela falou, o empreendedor é aquele cara que olha para uma situação e fala, ó, tipo aqui, o microfone. Ficar toda hora segurando esse microfone é cansativo, incomoda. Alguém pensou, vamos fazer algo que... pedestalzinho. Um pedestal. Isso é um exemplo bem chulo, mas é entender que a gente tem que olhar para a nossa realidade, você na sua área, você na sua área, eu na minha área, e enxergar algo que a gente pode pegar pra gente e fazer aquilo acontecer, né? Assumir um problema e falar, tá bom, vou olhar para esse problema aqui, entra a criatividade, né? Eu vou olhar para esse problema e falar, como eu posso ajudar isso daqui? Como eu posso ajudar a resolver? Sim. Ou se eu não consigo sozinha, eu vou me juntar com a Lita. A Lita, nós duas vamos olhar para essa situação, que talvez é uma situação que ela tem mais domínio, mas veio para mim essa demanda, então quer dizer que meu público-alvo tem essa demanda, essa dor, e aí entra toda essa questão da gente analisar mesmo quem nós estamos atendendo nessa empreitada, né? Nesse empreendimento. Isso é muito legal, isso acho que deu um boom assim na minha cabeça aqui agora, essa questão da criatividade, de juntar. E não, porque às vezes as pessoas começam, Lita, a empreender achando que, olhando só para o fim da coisa. Que, eu quero, não quero mais trabalhar com CLT, ou eu quero... Ou financeiro, né? Ou financeiro, eu quero ganhar tal situação. Mas não olha para esse lado de que se eu empreendo, eu tenho que observar bem o que eu vou fazer, eu tenho que olhar bem para quem que eu vou atender e, dentro disso, usar a criatividade, Sim. melhorar aquilo, porque a gente também tem o quê? Uma grande concorrência por aí. Então, a gente tem que olhar bem, né? E eu acho também que uma questão que faz com que você consiga enxergar essas oportunidades é você estudar e realmente gostar, como você falou, gostar muito daquilo que você está fazendo, porque a vivência, a continuidade, conhecer pessoas que fazem a mesma coisa que você vai enxergando problemas diferentes e aí você consegue encontrar oportunidades para você conseguir aí de fato empreender. Assim, até falando, uma coisa que aconteceu comigo também, eu estava tentando empreender como agência de publicidade e eu seria apenas mais uma agência, né, trabalhando na área de mídia digital. Eu resolvi, depois de muito tempo, não foi do dia para a noite, que eu deveria ser uma agência que era focada em tráfego, apenas tráfego. Por quê? Porque eu conseguiria me especializar nisso. Eu não nichei um mercado, nichei na área de especialização da minha empresa. Sim. E aí, com isso, eu comecei a enxergar algumas oportunidades de mercado, onde, por exemplo, a gente fala muito que às vezes a gente não quer dar cartas para concorrência, etc., mas eu descobri que a minha concorrência precisa de mim, né? E aí a gente começou a oferecer serviço para outras agências. Então, hoje a minha empresa é uma agência que oferece suporte para outras agências. E as agências elas não se importam, porque a área de mídia é uma área que ela é uma área muito aquecida. A gente tem profissionais com todas as áreas muito bons e profissionais que são entrantes no mercado que, de certa forma, acaba trazendo um certo desequilíbrio para o mercado. Sim. Então, as agências elas têm essas dificuldades de ter uma certa aderência com os profissionais de tráfego, né, dentro das empresas, porque a pessoa começa a trabalhar hoje, amanhã ela já recebe uma proposta e ela vai embora e deixa aquela agência na mão. Então, a gente acaba dando, né, um suporte muito grande para essas empresas nesse turnover, né, nessa troca de profissional. Mas como que eu enxerguei isso? Quando eu percebi que eu também era responsável por esse turnover, que eu também saía das agências, né, porque eu estava insatisfeito, trocava. Então essa oportunidade, né, de ver, é uma dor. E toda vez que eu ia conversar, né, com um dono de uma agência que eu ia sair, ele me contava essa dor, como é difícil segurar vocês. Eu falei, tá, então eu vou fazer o seguinte, então me solta que eu posso te atender, né. A gente vai estar sempre aqui, ó, disponível. Tô aqui disponível, vou te atender de outra forma. E passou a dar certo, né, então, mas foi o quê? Foi a vivência, né, e o conhecimento dentro da área que trouxe, né, essa questão. Deixa eu te fazer uma pergunta, assim, dentro de todo essa sua vivência que você teve, desse seu perfil
mais organizador. Você teve a oportunidade de trabalhar na gráfica. Como que foi depois a sua carreira depois desse momento? Você também passou por outras empresas, organizando também as empresas. Teve algum momento que você pegou alguma empresa que estava, por exemplo, num momento crescente, você ajudou nesse crescimento? Ou alguma que estava com um problema financeiro muito grande e você colaborou para o crescimento dessa empresa, dessa organização? Sim, teve. Bom, depois da gráfica, eu trabalhei em empresa é porque assim, trabalhei de 14 a 16 anos na gráfica, de 16 a 18 numa outra empresa, e assim, sempre na contabilidade, já era na administração, porque empresas pequenas, que nem estava Sim. falando, Diadema era pouco, né? Uhum. Hoje é um polo super, né? Das indústrias, mas trabalhei, aí já trabalhava na administração, e aquela coisa de fazer um pouquinho de cada setor. Então, isso já ajudava, Tem a visão né? ampla, né? Já para ter uma visão. Essa visão nessas pequenas empresas foi o que me levou a estudar a contabilidade. Porque Uhum. até aí ainda, né, eu estava no colégio, né, Uhum. com 15 anos. Auxiliar. Então, esse trabalho auxiliar administrativo foi o que me levou a querer estudar contabilidade e seria como muitas pessoas pensam até hoje, a sobrevivência, eu preciso entrar num lugar para trabalhar e ter alguma coisa, uma profissão. Então, aí foi para contabilidade, entrei lá e tal. Lá também eu me realizei pensando nessa coisa de ensinar. Então, eu acredito que dentro das empresas, mesmo com essas dificuldades, na hora de montar o grupo, de treinar as pessoas, porque que nem você está falando, segurar talento, é bem complexo para qualquer área, tá? Uhum. Manicure, a pessoa tem um salão de cabeleireiro, um empreendedorismo que você acha que é, nossa, top, tem dificuldades para reter talento. Então, assim, eu acredito que dentro da empresa, eu ajudei um pouco mais nessa parte de reter talento, sempre trabalhei com equipes que ficaram. Então, com realmente 21, 22 anos, eu já estava dentro de uma empresa. Aí, por esse motivo, eu fiquei 30 e poucos anos lá. E eu acho também que, assim, atualmente a gente fala muito em adaptabilidade. E a empresa que eu entrei, ela tinha muitas mudanças. Então, eu fui treinada a ser adaptável. Uhum. Ela mudou de negócios, ela mudou de lugar, ela abriu filial, ela era uma empresa alemã, então abria também muitas oportunidades e muito exigente, porque atendia montadoras, então uma empresa muito exigente, você se coloca como exigente de si mesmo, né? Fala, não, eu tenho que saber para ficar aqui, se eu quero ficar aqui. Então, nessa empresa que é de mais tempo, eu acredito que ajudei mais nesse contexto, né? Mas, assim, dentro disso, eu nunca imaginei que eu fosse depois ser uma empreendedora individual. Uhum. Durante todo esse tempo, até mesmo quando eu já estava prestes a me desligar da empresa, eu ainda achava que eu iria continuar, ia para a área da educação. Sim. Iria ser uma funcionária de escola, de cursinho, de alguma coisa nesse tipo. Aí eu tenho que entrar nisso da PNL, porque a transição foi justamente por perceber que daria para ensinar, para fazer, para falar sobre a mente agora, mas como palestrante. Uhum. Então, eu acredito que sim, colaborei muito para a empresa nesse sentido. E como empresa alemã, vindo para cá, atendendo montadora, teve várias fases de muita dificuldade, Sim. fase de muito prejuízo, também depois fases boas, fases de mudanças. Então, essas adaptações eu acho que foram fundamentais na minha carreira Sim. e foram
de ajuda para a empresa, né? Para eu ficar lá também todo esse tempo, né? Adaptar as equipes, adaptar mudanças de sistema, adaptar a interface Inovação, né? entre os departamentos, porque a controladoria é um setor que, assim, visualmente fora das empresas, é como se falar o que ela faz. Não vai ficar contando história lá, né? Contador conta história, conta o quê? Mas tem uma interligação muito forte com os outros departamentos, né? Porque é diferente, você fala, vai comprar? A pessoa sabe o que é fazer, o que é compra. Ah, vai vender? Sabe o que é venda. Ah, vai produzir um banco, vai produzir um carro, vai produzir... Isso é legal, né? A controladoria é o quê? Então, acho que essa troca de adaptação, de entendimento, de escolaridade, foi o que me fez Ajudou. ajudar a empresa. A gente vai entrar agora no processo dessa transição já, que a controladoria, ela foi parte da tua vida, boa parte da tua vida, e foi muito importante para quem você é hoje. Mas a gente vai querer entender um pouco mais de hoje, o que você realmente faz hoje, como você ajuda as pessoas, como foi esse processo de transição também, porque eu volto a dizer que é realmente audacioso, nem todo mundo tem essa disponibilidade. Eu quero continuar, isso é bonito de se ver. E eu imagino, Lita, que esse processo de gestão de pessoas também, de estar ali, né, vendo as equipes e tal, fez talvez você olhar um pouco mais para o ser humano. Porque acredito que eu que já também passei por várias empresas também, CLT, e eu sei de como é impactante na nossa vida ter um bom líder, ter uma pessoa que te olha na tua particularidade, que entende as tuas potências, mas também as tuas limitações. Isso eu falo porque já passou, de todos os líderes que passou na minha vida, eu fiquei quase 10 anos no CLT, assim, com várias empresas, ainda mais na parte de vendas, que é um local também que tem muita rotatividade, Estável, né? e o emocional, tudo isso entra muito em contato. E eu me lembro que um dos meus gerentes, né, em uma empresa, eu achei aquilo extraordinário, que ele era aquele cara que te ouvia, que sentava, olhava, e ele era aquele também que te desafiava, era aquele que falava assim, olha, a minha orientação é essa. Se você que está aqui todo dia com o cliente, porque ele falava assim, é você que fala com o cliente, não sou eu. Então, eu preciso saber de vocês, o que o cliente está falando, quais são as dúvidas, os problemas. Ele falou assim, a minha orientação é essa, mas se você vir aqui, você que está todo dia com o cliente, me provar, porque eu quero dados, eu quero números. Se você chegar para mim e falar, olha, Vicente, beijo se você estiver me ouvindo, viu? Você foi um grande cara aí na minha vida. E você me provar que o seu jeito vai dar mais resultado, eu vou estar aqui para te aplaudir, aceitar e passar isso. Então, assim, aquilo para mim foi muito interessante e eu acho que essa importância da liderança, né, de ter pessoas que te norteiem, que também te olhem como ser humano também, é importante. Aí eu quero que você conta um pouquinho dessa transição e se também você sentiu falta desse conhecimento que você tem hoje, desse processo, desses anos nas empresas. Nas empresas, olha, uma coisa bem legal de perguntar, quero falar mais um pedaço, assim, porque é claro, a gente vai trabalhando e tendo obstáculos, tendo dificuldade. Eu quebrei, assim, alguns paradigmas dentro da empresa. Para começo de assunto, logo que eu entrei na empresa, empresa alemã, uma política diferente. Cultura, né? Eu também nova, 19, 20 anos, era aquela coisa de, sabe, ir pra praia e ficar preto? Eu já sou preta, e eu ficava preta na praia. E eles só tinha branco na empresa. Uma empresa alemã, gente. Eu fui a primeira. Sério? Eu passei, não sei o que aconteceu, eu entrei nessa empresa e aí eu já era uma coisa diferente na empresa. Depois disso, não. Depois disso foi maravilhoso, porque mudou tudo muito, porque era muitos anos atrás. Depois disso, depois de ter quebrado essa barreira tal, e aí
eu fui supervisora, fui pulando os degraus, né? Normal. Normais. Enquanto eu ainda era supervisora, eu casei. Aí, né? Então, e agora casou, vai ficar na empresa? Fiquei. Uhum. Eu tive 4 partos, 4 gravidez para passar dentro dessa empresa, né? Inclusive, eu tive a primeira, beleza. Aí até brincavam muito, né? Poxa, agora não vai dar mais. Vai dar. Eu vou ficar aqui, vou trabalhar, eu trabalho, eu tenho Legal. filha, mas eu vou trabalhar. Aí o segundo. Aí depois, eu de novo, terceiro, 2 em 2 anos eu tava grávida, gente. Também teve um pedaço, esse terceiro meu filho, ele nasceu e viveu um dia só. E eu fiquei, mesmo assim, eu tive os 4 meses, na época era 4 meses, né? Então, uma tensão, uma coisa a mais. E agora, o que você vai fazer? Daqui a 2 anos eu vou estar grávida, gente. Uhum. Eu posso ficar? Então, assim, eu também tive apoio dos gerentes, de tudo. Que bom. E que nem a isso. gente estava legal. falando sobre o potencial, que tem diferença de potencial, homem e mulher não tem. Então, a gente mostrando que dá para trabalhar, que dá para ter resultado. Então, claro, né? Tem dificuldades? Tem. Mas São realidades, né, possível. diferentes. E sim, depois eu estava grávida de novo mesmo. E esses meninos cresceram comigo lá dentro da empresa. Todos os meus amigos, eu sou madrinha de várias coisas lá do pessoal, madrinha de Legal. casamento, madrinha de filho, madrinha de várias coisas. E por quê? Porque eu era a empresa. Então eu era uma empreendedora dentro da empresa. Você tinha o Precisava de seu ajuda, empreendimento. até mesmo quem era da minha casa ajudava na empresa, né? E vice-versa. Por um tempo eu até tentei prestar concurso público. Vi que não era as exigências, tanto é que para fazer a transição, não sei nem se eu estou falando muito, tá, gente? Não, fica à vontade. Obrigada. Na transição, eu fiz uma pesquisa sobre assistente social. Porque, sim, minha família falava, você sempre ajuda as pessoas, tal, vai lá ver assistente social, tal. Quando eu fui olhar a grade da assistência social, eu falei, eu não consigo cumprir essas regras. Não é para mim, eu não posso. Como que eu não posso dar um lápis para uma criança só porque eu sou assistente social? Não, eu quero dar o lápis para a criança, então eu não vou ser assistente social, tá? Desisto disso. Então, essa transição também teve esse lado que eu achava que ia ser professora e a minha família falava, vai na assistência social, olha quanta gente você já ajudou dentro da empresa e tal, não sei o quê. Eu falei, não, mas eu vou ter então que fazer alguma outra coisa para ajudar então essas pessoas. E aí foi uma irmã minha que me levou para uma palestra, olha só, eu tive a decisão dentro de uma palestra, que era da professora Lurdinha, essa também, então quero agradecer demais. Ela também foi fazer trabalhos em Diadema, apresentando para gente a neurolinguística e o coaching. Ele falou, depois você estuda outras coisas, mas agora estuda isso aqui, porque isso aqui dá para você fazer palestra, dá para você atender as pessoas que querem se desenvolver. Por isso também a pessoa que quer se desenvolver, que quer ser um empreendedor, eu faço a parte do coaching sistêmico, né? Que é para evoluir, para tomar decisão, para movimentar a parte de competência comportamental. Então, aí eu fui. E aí eu me encantei na palestra dela. Aí fui com ela fazer os cursos dela e aí para academia e tal. Sim. Então, aí foi essa a parte da transição da carreira. Depois, para começar a desenvolver essas pessoas, foi que eu comecei a pensar, não, a psique humana, como é que exatamente, como é que essa pessoa se sente? Ela está trabalhando aqui, ela está gostando, o que ela faz? Olhar mesmo, que eu já olhava para os funcionários que eu tomava conta na empresa, eu falei, agora eu vou olhar individualmente ou, né, Sim. em equipe. Aí que eu passei para estudar psique.
Aí eu fui fazer a formação de psicanálise, de psicopedagogia, para entender a psique humana e juntar com a PNL para seguir a neurociência. Então, a virada foi: não quero ser assistente social porque não vou seguir essas regras, Sim. que são muito fechadas para o tanto que eu gostaria de ajudar as pessoas. E é muito importante, claro que os assistentes sociais são muito importantes e fazem o que podem dentro daquele limite. E aí, para ser professora também ficou limitada, por isso que eu fiz essa transição dessa forma. E aí hoje eu faço isso, hoje eu atendo individualmente. Se a pessoa se a gente identificar um trauma, vamos ver qual a ciência que melhor se adapta para aquela pessoa. Sim. Ou dentro da empresa vamos fazer um coaching de grupo, então sim, vamos harmonizar aquele setor. Claro que a diferença eu vou atender aquela pessoa que me chamou, mas vai harmonizar o setor, que a gente chama de coaching de equipe. Ótimo. E aí também pode usar tudo isso, né? Ou fazer uma palestra. E atualmente, como você falou, olhar para a pessoa dentro das empresas, atualmente colocamos, tá aí em vigor a NR1, Sim. que é Saúde mental, que né? às vezes o que as pessoas não conseguem ver naturalmente, então a legislação vem para colocar. Então a NR1 ela vem para dizer para os líderes, para os chefes, para os profissionais, precisa olhar para a saúde mental também dos funcionários. Legal. Então isso também agora é até uma oportunidade, uma abertura para o meu trabalho, de fazer um paralelo, um pedaço do trabalho, da segurança do trabalho. Perfeito. Legal. Né? Então é isso. Meu trabalho atual é esse, atender as pessoas individualmente, em grupo, em palestras, né? E sim, tem uma coisa que eu também tenho a parte da psicologia positiva. Eu acho importante a gente falar que tem umas diferenças, né? Eu trabalho muito comportamento. Sim. Comportamento, a gente vem com pensamentos e com outras coisas a gente trabalha o sentimento, tá? Mas sabendo que o sentimento a gente não controla, ele vem, é uma surpresa da vida, mas os pensamentos a gente pode gerenciar, então eu fico forte nessa ponto, pegada, né? de falar, vamos então trabalhar seus pensamentos, as suas competências de comportamento, Uhum. e aí para a pessoa evoluir, para ela se sentir bem, para sair do trauma, para sair da angústia, né? Aquela Então dá pra gente limitação, né? fazer bastante coisa. Olita, assim, só para a gente poder entender. Acho que é uma dúvida de muita gente, né? Porque a gente ouve falar de coach, né? A gente ouve falar de PNL. Por exemplo, vamos supor, como que funciona? Quem pode contratar você? Empresas podem te contratar? Uma pessoa que quer abrir uma empresa pode contratar? Ou uma pessoa que quer melhorar também profissionalmente, ela pode te contratar? E como que funciona esse processo de trabalho? Por exemplo, uma vez que eu te contratei, como funciona? Quantas sessões são? O que que você costuma trabalhar dentro da individualidade de cada um? E como que você consegue medir se aquela pessoa realmente chegou naquele nível que você talvez considere satisfatório ou que a pessoa realmente fala, não, agora eu consegui me realizar. Como que você faz para ter essas medidas? Muito bom. Bom, me contratar, sim. A empresa pode me contratar, prestadores de serviço, pessoa individual, sim, que queira resolver alguma coisa que ela por si só não está conseguindo. Por quê? Você é um olho externo. Eu parto do princípio, sempre a solução para cada pessoa está dentro dela. Está dentro dela, ela vai despertar. Então, eu vou ser um olho externo, vou ser aquela pessoa que fica cutucando as coisas para falar assim, até que a pessoa fale assim, nossa, é verdade. Então, tá, ela vai falar é verdade, já é uma métrica minha. Se ela falar é verdade, quando ela fala perfeito, pronto, fechou, é a métrica maior. Então, agora, como que é esse processo?
é comunicação. A gente trabalha muito como é que eu estou me comunicando. Como é que eu estou me comunicando comigo mesmo? Como é que eu estou me comunicando com o outro? O que a minha mensagem está chegando para aquela outra pessoa? Então, a própria pessoa vai falar: olha, agora eu estou conseguindo me comunicar, está tudo indo bem. Então, a gente vai. Quando a pessoa tem um caso pontual, vamos dizer, eu sou muito introvertido, eu quero falar em público, ou eu quero apresentar adolescente, eu atendo adolescente. Eu preciso apresentar o trabalho lá na escola e não consigo, eu travo. E tem muito, viu, gente? Falar em público, apresentar o trabalho, demonstrar o próprio trabalho, tá bom, você fez o balanço e como que você vai apresentar isso para o chefe? Isso trava muito. Então, é um pontual. Essa pessoa que vem com um caso pontual, olha, eu preciso fazer apresentações. Sim. Então, nós vamos fazer um pacote, tá bom? Olha, vamos fazer 5 sessões e você vai ver se vai resolver esse caso seu. Essas técnicas que nós vamos usar, que a gente vai usar, a neurociência vai usar, a PNL, a conversa mental, a comunicação, que palavra que você está usando, como é que você está fazendo. Se dentro dessas 5 sessões você sentiu, tá resolvendo. Quer um pouquinho mais, a gente prolonga. Não, isso aqui para mim está suficiente, eu termino. Né? Quando é um coaching de grupo, equipe das empresas, a gente vai fazer o trabalho de campo. Então, provavelmente vão uns 10 encontros. Sim. Dentro da empresa para harmonizar um setor. Quando é a palestra, aí já, né, uma palestra, uma oficina. Eu tive um caso de uma cabeleireira que ela ofereceu uma oficina de bem-estar para as clientes dela. Ai, e me legal. contratou. Então, nós tivemos 10 encontros de bem-estar. Eu só falava de técnicas e processos que levasse aquele grupo ao bem-estar, porque até isso é muito individual, né? Bem-estar para um não é o mesmo Não, bem-estar pra outro. para o outro. Quer dizer que se bem-estar é eu estou feliz física e mentalmente. Então, se a minha mente, eu gosto de falar isso, tem uma pessoa que ela quer muito ter uma Ferrari. Ela quer muito ter uma Ferrari. Então, esse é o bem-estar para ela. Porque ela vai ficar feliz. Porque o bem-estar é você estar feliz. Só que o outro, ele quer um manga larga. Ele quer um cavalo, ele quer um cavalo. Então, assim, se eu der a Ferrari para o que quer o cavalo, Acabou, né? acabou o trabalho. Uhum. Então, o trabalho da PNL também é muito isso. O que é que você quer? A gente vai descobrir, a gente vai comunicar. Como é que eu estou falando para mim isso que eu quero? Esse querer é muito importante. E aí, às vezes, a pessoa vai, ela não sabe o que ela quer. Então, o primeiro passo vai ser, vamos descobrir o que você quer? Uhum. Aí a gente vai, né? Entra a psicopedagogia. Então, por isso que o trabalho tem que ser abrangente. Eu até costumo dizer, tá bom, quando você procurar um coaching, vai lá e dá uma olhada na vida dele, na carreira, o que ele fez, para ver se ele tem conteúdo para te auxiliar naquilo que você quer. Isso é importante. Né? Porque senão você vai ter que colocar um coaching específico, que não é o meu caso, porque o meu é sistêmico. Sim. Mas tá bom, a pessoa quer resolver a área financeira. Essas 5 sessões vai dar o direcionamento. Legal. Sim. Então, a pessoa que tiver uma coisa que ela não está conseguindo resolver sozinha, ela pode procurar PNL Mente Eficiente. E aí nós vamos, se não der certo só entre nós, né, gente? A gente vai procurar o parceiro para solucionar. Para solucionar, mas vai sair dali com uma solução. Pelo menos de qual o passo que eu tenho que dar para ir de encontro com aquilo que eu quero. Lita, até pegando esse gancho assim, para quem está ouvindo, os empreendedores, eu acredito que tem várias travas, né? Várias coisas que nos dá uma travada ali, até na evolução. Você até tem vontade, muitas vezes procrastina, muitas vezes se desanima, muitas vezes tem medo. E eu acredito que o teu trabalho, com certeza, ajudaria essas pessoas. Eu queria que você falasse assim, de forma mais ampla mesmo, quais são essas maiores dificuldades e algo que pode estar por trás. E claro que você não vai explicar agora, porque é individual também, né? Como você falou. Existem
os problemas, os medos maiores, né? O que trava mais, eu mesmo já luto muito contra a procrastinação mesmo, aquela questão de achar às vezes que eu quero uma coisa e a própria mente fala, eu já mesmo me saboto, eu não vou conseguir realizar aquilo. E aí você fica meio travado, né? Claro que existem casos e casos. E a gente tem até uma perguntinha. Você teve alguma? Não, pode ir. Teve uma pessoa que perguntou. Se você quiser responder essa pergunta, e quem sabe você já identifica um dos problemas que tem e você dá continuidade. Ela falou assim, ó, eu poderia trabalhar de graça, mas eu fico sem jeito de falar valor dos meus serviços. Por que isso acontece? Então, assim, ela até trabalha de graça, mas falar sobre o serviço, sobre o preço, né, valor, ela sempre não consegue, né? Ela fica sem jeito. E ela quer entender por que isso não acontece. Obrigada, Joyce. Então, bom, acontece sim por causa de sabotagem, por achar que não merece, tem vários fatores que levam por ter medo da resposta não, por ter medo de ser criticada por outras pessoas, falando, nossa, ela faz um trabalho bom, mas cobra tão caro. Então, o medo maior, na verdade, o causador de quase todos os problemas é o medo. É sempre um medo de alguma coisa. Então, eu não falo o meu valor, o que eu acho que é, porque é o meu valor. Eu vou até também dar, assim, 3 coisinhas para falar de valor, porque isso é realmente, o empreendedor tem muito isso. Nós temos só 3 formas de definir valor. O primeiro valor é o valor de mercado. Eu quero cobrar o que todo mundo cobra? Cobro, então eu faço uma pesquisa de mercado e fico ali dentro daquilo. A outra forma é quanto eu gasto para produzir isso que eu quero. Nos serviços é mais complexo de você calcular. Mas quanto que eu pago de aluguel, quanto eu pago de água, de luz, de tudo que eu preciso para fazer esse serviço. Quando eu paguei no meu curso, que eu aprendi. Né? E eu vou dividir ali por tanto, e aí eu vou saber quanto que eu vou cobrar da pessoa. Então, eu vou pelo custo, e aí eu falo que eu quero um tanto de lucro, consigo fazer. E o terceiro é assim, é o valor da arte. Como que a gente vai definir um valor para um quadro? Não vai definir. Para um terreno, para um lugar, tudo vai variar. Então, eu preciso saber da minha arte, eu sei, só eu sei. A outra pessoa não tem chance de entender o que eu tenho para oferecer. Então, quando eu descubro esse valor da arte, eu não tenho medo de falar. Sim. Tá? Então, assim, existe a solução. Sim. Eu acho que eu consegui falar o porquê e dizer que tem a solução, porque eu preciso encontrar quanto que essa minha arte vale. Artesãos, eles têm muito essa coisa, né? Essa dúvida. Nossa, tudo a pessoa acha que é caro. Mas só ela sabe. Então, quando ela sabe, ela põe o preço dela e é aquele. Sim. Processo. E acho que também o que muitas pessoas não entendem, muitas vezes, por exemplo, um artesão que faz ali uma pintura ou que fez algum utensílio e você para e pensa, eu sei fazer isso aqui? Eu, Geis, não sei, não faço a mínima ideia. Então, existe técnica, até a gente que faz serviço, né? Fala, mas qualquer um aí faz uma cópia, uma arte. Eu não sei. Aí você fala assim, mas eu sei fazer isso? Sim. Tipo, tráfego, eu não faço ideia de que botão aperta, do que fazer. E às vezes é tão comum na nossa cabeça o que a gente sabe, que a gente não tem consciência. Às vezes fala, ou alguém chega e fala, nossa, você me ensinou uma coisa tão legal, eu não sabia, mas na minha cabeça aquilo é normal, porque eu já sei. Eu costumo dizer que o óbvio tem que ser dito, né? Tem que ser dito. Então tem valor o seu serviço. Tem valor, sempre tem um valor. Então é encontrar. Então, assim, realmente, às vezes eu brinco, né? Falo, gente, ó, a PNL não é mágica tal, mas é quase, viu? Ela chega muito perto. Então, quem pode? A pessoa que é ansiosa e outra, né? Eu trabalho muito, eu sei quais são os sentimentos básicos, o que está por trás de cada sentimento. Vamos lá, cutucar. É a hora da cutucada, né? Vamos saber qual é o sentimento. E esse sentimento de medo é o que segura. Então, para quem que é PNL? Para quem procrastina, para quem tem
se sente ansioso, Sim. se sente depressivo, ou tem uma coisa que quer conseguir, não sabe o caminho, tem um problema financeiro, não sabe como sair daquilo naquela hora. Existe um problema? Vem só conversar para ver o que dá para fazer. Por quê? A resposta está na pessoa, mas a estrutura da conversa que a gente tem é o suficiente para Ela começar a se entender. Né? começar a se entender e juntos resolver, né? Emprestando um cérebro. Eu empresto meu cérebro para o cliente empresta o dele para mim, e a gente vai trocando e chega numa conclusão. Chega, sempre chega. É muito legal isso, né? Porque assim, você falou dessa questão interna, né, que a gente tem, a gente só consegue desenvolver essa questão interna quando a gente tem alguém externo nos ajudando, né, de certa forma, a extrair. Até na montagem desse podcast mesmo, a gente passou por isso. Porque hoje a gente tem IA, né? Eu, longe de mim achar que IA vai resolver todo o problema da minha vida, mas a gente sempre faz algumas consultas, faz algumas pesquisas e ela traz algumas informações pra gente. A gente foi lá pesquisar como fazer um podcast. Eu vi tanta informação, mas nenhuma delas respondeu para mim como, por exemplo, o Ayrton respondeu. Eu fui buscar uma ajuda externa para entender, porque para mim era um bicho E de sete personalizada, cabeças, né? né? Uma ajuda para uma você. ajuda para mim, que era um monstro de 7 cabeças. Não, ele foi me responder, falou: "Não, cara, é tranquilo, dá para fazer, eu sou experiente nisso, consigo resolver". Ele consegue resolver, né? Mas para mim era uma coisa totalmente impossível, Às vezes né? foi 5 minutinhos de conversa Foi que pra ele é normal falar sobre isso. Foi suficiente. Mas é o que né? ele sabe. Né? A própria Geise, eu falei, Geise, eu vou tentar descobrir. Eu falei, me dá uma semana pra descobrir como que monta o podcast. Se eu descobrir, a gente desiste disso. E eu fui atrás do Ayrton, ele me explicou tudo com a maior calma. Né? Depois a gente coloca uma fotinha do Ayrton aqui na edição do vídeo, que tá aqui no background. E ele nos ajudou. E aí, Lita, você tá falando sobre essa questão, né? A Geise perguntou se existe um fator, você falou que o medo é um dos principais deles, né? Então, por exemplo, assim, dentro dos casos que você já trabalhou, né, eu sei que você deve ter casos que você começou a atender e a pessoa desistiu, você provavelmente deve ter casos de sucesso também, e dentro desses casos, a gente sabe que todas as pessoas têm áreas que elas precisam equilibrar, que são as áreas da saúde, família, trabalho, finanças, entretenimento, intelectual, né, a área física, enfim, mental. Mesmo assim, você trabalhando com organização, né, você percebeu que há alguma desorganização padrão em todas as pessoas que te procuram? Olha, é assim, todos nós somos seres padrão, né? A gente tem padrões, só que ao mesmo tempo é individual, não existe uma pessoa igual a outra, não existe. Então, existem padrões comportamentais, né? Mas, assim, não posso dizer, olha, essa pessoa, esse caso foi igualzinho. Uhum. Não tem. É cada Individual. caso diferente, mesmo em empresa. Então, não existe. Não tem um padrão. Nem uma desorganização financeira, uma familiar que impacte em todas as outras coisas. Não. Nós somos seres íntegros, é que nem você está falando. Preciso cuidar de todas as áreas. Quando a gente sai de casa, ninguém deixa um fio de cabelo, né? Nem um pedacinho de unha. Então, nós somos íntegros. Daqui eu vou com tudo que é meu, eu vou para tal lugar. Então, cada indivíduo vai com tudo que é dele para um lugar, para outro. Então, a diferença são os ambientes, são a forma de tratar. Então, tem várias pessoas, muitas pessoas com problemas financeiros. Só que cada uma é diferente. Uma porque gastou mais com uma coisa, outro porque gastou mais com outra, outro porque não teve mesmo para gastar. Então, assim, o padrão é errei no gasto. Errei no gasto ou errei em não... Eu tô falando errei, mas, gente, não é que existe erro. É uma falha do sistema, vai. Sim. Não consegui ganhar, então me atrapalhei aqui, Mas cada um é uma dificuldade diferente. Né? Diferente. É por isso mesmo que precisa procurar alguma coisa que seja para ela, personalizado, porque não vai ter. Eu costumo dizer até, os livros de autoajuda,
Bom, ler é fundamental, tudo que a gente lê, tudo que, né, tudo que todo mundo escreve é muito bom, tem toda a educação financeira, mas só que como que eu leio tudo isso e transfiro para mim? Igual você está falando da IA, como que eu transfiro isso para Toda mim, essa para o meu caso? informação, né? A autoajuda, eu falo, a pessoa fez para ela. Ela conseguiu resolver o problema dela com aquele jeito. Uma parte pode ser ótima para você, mas 100% nunca vai ser. Então não adianta pegar aquele lá e falar assim, não, agora eu vou fazer isso aqui, vai dar certinho para mim. Não vai. Porque ela tem que descobrir Sim. ela. O que ela pode fazer por ela. Por isso seguir dicas da internet, né? Não o que é deu legal, certo pra gente. mim não é legal, né? Comparação, igual uma maternidade não é igual a outra, Não uma mulher é. não Um pode- filho, né? Um filho filho não é igual ao outro. Então Os a gente acaba irmãos. sendo cobrado e dá de cara com esse medo, né? Que ela falou que eu acho que é o que desorganiza tudo no final das contas. É isso. Muito bom. Ô, Geise, a gente está partindo agora para o final do episódio. Você tem mais alguma consideração? Não, eu depois, no finalzinho, eu queria que você falasse para os empreendedores o início, como eles podem se ajudar nesse processo, assim, bem, de forma ampla. Dá uma dica também, como empreendedora que você é da área, né, Cleiton? Isso. Mas o importante. Cleiton, antes de tudo, vai nos falar quem nos ajuda a empreender aqui, né? Quem? Claro. A gente vai falar aqui quem são os nossos apoiadores do programa. A gente quer agradecer o Bateras Beat, que você deu espaço para a gente poder fazer esse bate-papo muito bacana e conhecer André, a experiência, né, da beijão, Lita. André, valeu. Valeu, André. Obrigado, hein? A gente tem o Ayrton, que faz com que isso aconteça também, que está aqui no BG. Mais uma vez, a gente vai colocar a foto dele no vídeo depois. O Ayrton, ele trabalha com produção audiovisual, então se quiser contratar, tá aqui. Nós temos também a agência DA Digital, que é a agência que cuida da parte de tráfego do podcast, a gente que entrega a comunicação para o público-alvo. Nós temos também a Geise, que é responsável por toda a parte de questão de conteúdo que a gente tem nas redes sociais. Nós temos o nosso design também, que deu um apoio para a gente no começo, que criou a nossa identidade visual, o nosso logo, que é o Everson. Abração. E é isso. São nossos parceiros. Lita, muito obrigada pela tua participação. Como você falou, teriam horas e horas conversando aqui se a gente fosse falar sobre o que ela pode ajudar você e o que ela conhece. E Deus abençoe, que bom que você está aqui, volte sempre, né? Quando Claro. der, a gente vai querer estar com você aqui de novo. E deixa esse recado aí pra gente, para os empreendedores, você que está nos escutando. Cuide de você, cuide da sua cabecinha, cuida também de quem você é, procura se entender, que eu acho que a gente pode colaborar com o mundo bem melhor quando a gente entende aquilo que a gente gostaria de fazer e pode fazer. Com certeza, todos nós damos e recebemos, né, o tempo todo um do outro em todas as áreas. Então, empreender pode ser para todas as pessoas, pode ser com qualquer serviço, com qualquer produto. É importante considerar, então, as hard e soft skills, né? Precisa ter a competência técnica, precisa ir lá ter conhecimento, ter habilidade, ter ação para empreender. Depois tem que ter os comportamentos adequados, os comportamentos que são de empreendedor e de pessoa, sempre achar também que atrás de qualquer profissão, inclusive de empreendedor, tem uma pessoa. Tem uma pessoa. Então, por isso, né, cuidar dessa pessoa, esse bem-estar é físico, mental, é sentir prazer, fazer uma coisa com prazer, que sempre vai dar certo. E como você disse, né? Olha, rede de apoio, gente. Rede de apoio. Principalmente aquele apoio daquela pessoa que já faz o que você quer fazer. Que nem a gente falou aí um pouquinho, só vou finalizar com essa palavra. PNL é sempre a linguagem. O que é que eu estou falando, como eu estou falando. Então, saber o significado da palavra é muito importante, viu? Foi muito bom procurar. Concorrente. A palavra concorrente. A raiz é corrente. Com é junto. Então, uma pessoa que faz o que você faz, ela pode ser um elo muito importante para você. Não é seu inimigo, gente. Muito importante para você. Nem rival. De jeito nenhum. Tá junto, tem que estar junto. Por isso, às vezes, a gente vê um lugar que tem várias lojas da mesma coisa. Porque um apoia o outro. Rede de apoio é muito importante. E, para finalizar, eu quero ser a rede de apoio de vocês. E ter vocês como minha rede de apoio, Sim. claro. É muito importante, né?
Então, assim, a gente quer agradecer a disponibilidade da Lita, né? Trazer um pouco do conhecimento. Né? Esse foi um episódio muito legal. A gente pretende também trazer ela em outros episódios para poder se aprofundar um pouco mais sobre o tema, né? Claro, se vocês tiverem interesse em algum tema específico, deixa aqui nos comentários que na próxima visita ela traz para a gente essa informação. Né? A gente quer agradecer a sua disponibilidade, enfim. E vamos encerrar, né? Mais esse episódio. Fiquem todos com Deus. Valeu, hein? Tchau.